Nessa aula nós vamos aprender uma maneira de fazer o download de uma imagem que está armazenada no Firebase para o nosso aplicativo. Então eu vou abrir aqui o nosso Firebase. Veja que eu já estou aqui no serviço de storage e estou aqui no menu de arquivos. Então aqui vocês podem notar que não tem nenhum arquivo aqui ainda. Eu vou vir aqui no canto direito e criar uma pasta. Eu vou colocar o nome dessa pasta nossa de imagem. Vou clicar aqui em adicionar pasta. Aqui está a nossa pasta. Eu estou fazendo isso para o nosso Firebase também ficar organizado e para você entender melhor também. Então aqui nós podemos criar uma nova pasta ou eu já posso fazer um upload de um arquivo. Então eu vou clicar aqui em fazer upload. Eu vou pegar essa imagem aqui do meu Mac que eu já deixei separado. Vou clicar aqui em abrir. Veja que ele vai fazer o upload automático aqui da nossa imagem e veja que ao clicar em cima dessa nossa imagem, ele vai dar aqui no canto direito uma descrição dessa imagem. Aqui está o nome dela, o tamanho, o tipo de imagem e o dia em que ela foi criada, que ela foi adicionada aqui no nosso Firebase. E o mais importante aqui é o local do arquivo. Eu vou clicar aqui. Veja que ele vai expandir, ele vai te dar duas opções aqui, mas o mais importante para nós é essa URL. Eu vou copiar ela. Veja que ao dar somente um clique, ele vai mostrar a informação ali que nós copiamos o link dessa imagem. Então eu vou abrir aqui uma nova aba no Google Chrome e vou colar essa URL e veja que nós temos aqui a nossa imagem. Então, aqui no Firebase, você pode estar adicionando várias imagens aqui e você pode estar obtendo uma URL para cada imagem que você inserir. Então eu vou voltar agora aqui para o nosso projeto. E vou apagar aqui esse nosso toast. E vou adicionar aqui nesse nosso onClick, lembrando que esse nosso onClick, ele vai fazer o tratamento nos nossos dois botões aqui, tanto esse botão de download como o de remover. Então eu vou criar um método para esse nosso botão aqui de download. Eu vou vir aqui e vou chamar o método chamado download underline imagem 1. Vou colocar um underline aqui também. Por que eu estou colocando 1 ali? Porque nós vamos ver algumas maneiras de fazer o download dessa imagem. Nós podemos fazer isso não somente com uma forma, mas de várias formas. Então aqui agora eu vou criar então esse nosso método, private void download imagem 1. Aqui dentro eu vou criar uma string, vou colocar o nome dela de URL, vou colocar aqui os nossos ponto e vírgula, e aqui dentro das nossas aspas, eu vou inserir a nossa URL. Então veja que ela já está aqui toda completa. E para fazer o download, eu vou usar agora o nosso Picasso. Aqui está ele. Lembrando que o Picasso é uma dependência, eu vou até mostrar aqui novamente para vocês, que é essa dependência aqui que nós adicionamos no nosso projeto. Aqui está ela. Vou voltar aqui para a nossa Activity. E aqui então vou colocar Picasso.white. Aqui no caso eu vou colocar a nossa Activity que nós estamos no momento. Então eu vou colocar aqui o get base context ponto load url ponto into. E aqui eu vou estar passando a nossa variável ImageView, vírgula. E aqui eu vou dar um new, espaço, com ponto, squareup, ponto, Picasso,
callback. E veja que agora ele vai ficar aqui em vermelho, mostrando como se tivesse algum erro aqui nessa nossa declaração, mas isso é normal. Você só vai clicar aqui em cima do callback e pode dar um Alt Enter. E aqui ele vai te dar as opções, a opção para implementar os métodos desse nosso callback. Então eu vou clicar em cima. E aqui ele vai nos dar então esses dois métodos aqui de onSucesso e onError. Esse callback, ele nada mais é do que um feedback nos informando se houve sucesso em fazer o download ou não. Então, caso ocorra sucesso em baixar essa imagem da internet, então nós vamos cair aqui dentro desse método onSucesso. Se houve algum erro, nós vamos cair aqui dentro desse onError. Então, aqui para que vocês entendam melhor sobre o Picasso, nós temos aqui o white, onde nós passamos a activity que nós estamos no momento, e o white significa com. Aqui no load nós vamos passar a nossa URL, ou seja, da onde nós queremos baixar essa imagem, e depois o into. Into significa dentro. Então nós estamos baixando essa URL dentro dessa nossa ImageView. Essa nossa variável ImageView é essa nossa variável aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está ela, aquela que nós declaramos. Aqui está a referência dela no nosso layout. Vou voltar aqui novamente. E aqui nós então temos o nosso feedback para nos informar. Então é super fácil você estar utilizando o Picasso. Então vamos fazer aqui um teste. Nós temos que fazer o tratamento também com o nosso Progress Bar. Mas vamos ver se ocorreu tudo certo aqui no nosso download. Vou deixar aberto já aqui o nosso emulador. Vou vir aqui em Storage Download. E quando eu clicar em Download, a nossa imagem ela vai ser baixada lá do nosso Firebase aqui para a nossa ImageView. Vou clicar em Download. E veja que a nossa imagem acabou de ser baixada. Mas veja que o nosso Progress Bar ele continua aqui rodando, mesmo que a nossa imagem já esteja aqui. Mas isso acontece porque nós não fizemos nenhum tratamento com ele ainda. Então, para corrigir isso, nós vamos vir aqui primeiro no nosso onCreate. E aqui abaixo do nosso botão de remover .set onClickListener, eu vou pegar o nosso Progress Bar. Vou colocar aqui o set Visibility. Nós vamos definir a visualização desse nosso Progress Bar. E eu vou colocar aqui Gone, que ele vai esconder o nosso Progress Bar. Aqui eu vou copiar esse trecho de código. Vou descer aqui para o nosso método. Aqui embaixo. E caso nós tenhamos sucesso em fazer o download dessa imagem, eu vou já colocar aqui esse Progress Bar dessa forma. E aqui em cima, antes de inicializar aqui o download da imagem pelo Picasso, eu vou fazer o contrário. Eu vou, em vez de esconder esse nosso Progress Bar, eu vou deixar ele visível. Então aqui eu vou colocar Visible. Então feito isso, nós podemos então vir aqui no nosso emulador e esse Progress Bar ele só vai ser exibido a partir do momento que a gente clica em Download, que ele vai aqui ativar esse trecho de código aqui, então ele vai ficar visível, e logo que a nossa imagem for baixada, então ele vai cair dentro desse método aqui, onSucesso, e vai ficar invisível novamente. E caso ocorra algum erro, ou às vezes nós estejamos sem internet no nosso dispositivo, então automaticamente nós não vamos conseguir fazer o download. Então o nosso Progress Bar ele também vai ficar invisível. Vamos executar aqui o nosso código. O nosso projeto, o nosso emulador. E vamos ver como que ficou. Vou vir aqui em Download. Veja que a imagem não está aparecendo aqui e nem o nosso Progress Bar. Mas ao clicar aqui em Download, veja que apareceu o nosso Progress Bar e a nossa imagem apareceu e logo depois o nosso Progress Bar ele já sumiu. Então, essa é uma das formas que você pode estar fazendo o download das imagens
que estão no Firebase para o seu aplicativo. E para te auxiliar, você pode estar utilizando o Picasso. Então essa é uma forma de você utilizar a URL da imagem. Então, quando você tiver uma URL, você pode fazer o download utilizando esse comando aqui sem problema nenhum. Mas existe também uma outra biblioteca que é muito eficiente, que é o Glide. Então aqui embaixo eu vou colocar o Glide, ponto. Vocês vão ver que a chamada dele é muito parecida com a do Picasso. Aqui eu tenho que passar o contexto, que significa a nossa activity que nós estamos no momento. Eu vou só ficar com o mouse e clicar em cima aqui do Glide e dar um Alt Enter, que ele já vai importar para nós a nossa classe do Glide. E aqui eu vou colocar ponto, vou colocar aqui as bitmap e depois eu vou colocar load e aqui eu vou passar a nossa URL e depois eu vou estar colocando o nosso listener. Aqui eu vou dar um new request listener e pronto. Aqui nós estamos inserindo o nosso feedback do Glide para nos informar se houve sucesso ou não em fazer o download. E aqui no final eu vou colocar a nossa image view. Vou fechar aqui. Então veja que eles são muito parecidos um com o outro. Eu vou até dar um enter aqui para vocês verem a diferença das chamadas do nosso método. Vocês podem notar que aqui nós implementamos aqui o nosso feedback aqui no final do Picasso e aqui no Glide não, ele já ocorre aqui na penúltima chamada. Nós temos o load, o URL, e depois do load nós temos aqui o nosso listener, que é o nosso ouvinte que vai nos informar se houve sucesso ou não. Então, para fazer um teste, eu vou aqui comentar o nosso Picasso. Pronto. E vou deixar somente o Glide agora aqui conosco. E aqui nós temos que fazer com que o nosso Progress Bar fique invisível. Então eu vou copiar esse trecho de código aqui. Vou inserir ele aqui dentro desse onFileAdd, caso ocorra algum erro. Caso também haja sucesso, eu também vou escondê-lo. Então feito isso, eu vou inicializar agora o nosso simulador. Só que agora ele vai fazer o download da nossa imagem pelo Glide. E o Glide e o Picasso, eles são muito parecidos, mas o Glide ele tem uma grande vantagem, é que ele não dá problemas de estouro de memória. Já o Picasso, ele dá muito estouro de memórias, ou seja, isso faz com que o seu aplicativo feche sozinho. Mas você pode utilizar o Picasso sem problema nenhum. O estouro de memória acontece quando a imagem ou a resolução da foto ou da imagem que você está manipulando é muito grande. Então, às vezes, o dispositivo do usuário e até o próprio aplicativo ele não tem memória suficiente para trabalhar com aquela imagem. Então, para vocês terem uma noção, tem um projeto onde eu trabalhava com Picasso e eu fiz vários testes com fotos de 9 MB, 10 MB, 11 MB. Funcionou normal, sem problema nenhum no Picasso, mas uma determinada foto de 9 megas e alguns quebrados, na hora que abria com o Picasso, ele automaticamente fechava o meu aplicativo. Então, foi aí que eu comecei a utilizar um pouco mais o Glide e até o momento ele está funcionando sem nenhum problema para mim. Mas se você conhece o tamanho das imagens que você for trabalhar, se forem imagens pequenas, você pode estar utilizando o Picasso sem problema nenhum. Eu só aconselho você a utilizar o Glide caso você manipule com imagens que são muito grandes, onde você não tem um controle do tamanho dessas imagens. Então aí sim compensa mais trabalhar com o Glide. Tanto é que o espaço que ele ocupa no seu projeto ele é maior, porque o Glide ele tem muito mais funções que o próprio Picasso. Mas eu vou deixar para vocês depois um link onde existe uma matéria muito boa que dá a comparação entre o Picasso e o Glide. E é por isso que eu estou ensinando você a utilizar as duas, porque dependendo do projeto você pode querer utilizar mais o Picasso e não o Glide. Ou você deseja utilizar mais o Glide do que o Picasso. Aí fica a critério de vocês. Bom, aqui já carregou já o nosso emulador. Aqui está ele.
Agora, eu vou fazer ele funcionar somente com o nosso glitch. Veja que eu vou clicar em download e ele foi tão rápido que ele nem apareceu aqui para nós carregando o nosso progress bar. Mas se ele não ficou aqui mostrando o progress bar é porque funcionou corretamente sem problema nenhum. Então aqui está uma das formas de fazer o download das imagens do Firebase, lá do seu armazenamento, e nós aprendemos fazendo isso através de uma URL. Agora nós vamos utilizar um outro procedimento, que é onde você consegue fazer o download da imagem através do nome que ela possui. Mas isso nós vamos estar vendo na nossa próxima aula.